Você já parou para pensar sobre a luz? A luz é uma substância que encantou e continua encantando muitas pessoas. Por exemplo, Platão, falando sobre a luz, ele vai dizer que a luz é a imagem mais perfeita da verdade. René Descartes, quando ele escreve sobre a luz e medita sobre essa substância, ele vai dizer que a luz é a primeira e mais simples forma de substância que conhecemos. E por último, Immanuel Kant, ele vai dizer que a luz é a condição de possibilidade de toda a percepção. Então, houveram homens que escreveram sobre a luz, houveram físicos e cientistas que pesquisaram sobre a luz, que era medida para poder falar sobre a luz, mas houve um homem que é muito mais do que um homem, um ser divino, que pisou nesse mundo e ele fez uma afirmação que nenhum outro havia feito durante a história. Quero compartilhar com você João capítulo 8, verso 12, que diz o seguinte: de novo, Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então olha só, Jesus ele não falou sobre a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quando a gente para pensar nessa sentença, nessas palavras, alguns podem considerar radical ou extremo Jesus se declarar dessa maneira. Mas nós sabemos que Jesus está nos ensinando, por meio dessa metáfora, falando sobre, assim como a luz, olha só, assim como a luz ela tem uma importância ímpar para a humanidade, da mesma maneira, Cristo, ele tem uma importância ímpar para a humanidade. Eu gostaria de considerar 3 pontos bem interessantes para a gente pensar a respeito da luz. Por exemplo, a luz como vida. A luz é algo muito essencial para a humanidade, algo muito essencial para os seres, porque ela possibilita vida, tanto para os animais como para as plantas, quanto para nós mesmos, os seres humanos. Então, a luz, quando pensamos em luz, pensamos em vida. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, ele estava falando sobre que por meio dele, como sendo luz, nós recebemos vida. Outro ponto é a respeito da luz como guia. Você já parou para perceber que não tem como nós andarmos na escuridão, ou podemos até andar na escuridão, mas vamos andar com pés vacilantes, porque nós conseguimos andar realmente com tranquilidade quando nós temos luz. Então a luz ela serve para nos guiar. Jesus, quando ele se apresentou como luz, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu quero ser o guia, eu sou o guia que esse mundo precisa. O mundo, ele jaz em trevas. E isso nos faz pensar sobre o terceiro ponto, que é a luz com relação às trevas. Então Jesus ele se apresenta como luz, fazendo um contraste com as trevas. E na Bíblia, o que é as trevas? A treva é tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. As trevas está relacionado a Satanás, está relacionado ao pecado, está relacionado às coisas ruins desse mundo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou diferente das trevas, eu sou a luz. E ele, sabendo a condição do mundo. Tem um outro texto também no livro de João que nós podemos pensar a respeito desse assunto. João capítulo 12, verso 46. Jesus ainda diz o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, com essas palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o mundo está nas trevas. E eu vim como luz para esse mundo, para que aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Com isso, ele quer dizer que toda a humanidade está nas trevas. Ele veio com uma solução. Assim como a luz, ela chega em qualquer lugar e ela dissipa as trevas, assim Cristo, ele veio para fazer. Então, quando Cristo ele veio como luz, ele veio para nos dar a vida. Ele veio para nos guiar. Ele veio para mostrar que existe algo além das trevas, existe uma solução para dissipar as trevas, que é a luz. Eu gostaria de concluir com o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Quero que você observe esse texto, que você olhe para esse texto, medite nesse texto e
O apóstolo Paulo está ensinando para os coríntios dizendo o seguinte: olha, assim como Deus no início disse haja luz, dessa mesma forma Ele pode dissipar as trevas do nosso coração. Só que Ele faz isso hoje por meio de Cristo Jesus. Quando Ele diz haja luz, Ele diz isso e Ele manifesta essa luz por meio de Cristo Jesus. Quando Ele diz haja luz na nossa vida, Ele vai estar apresentando Cristo para a gente. Então, Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que dissipa as minhas trevas e pode dissipar as suas trevas. Ele é a luz que nos guia. Ele é a luz que nos mostra que esse mundo que está em trevas, esse mundo que anda em trevas, Ele tem para ele uma solução, que é Jesus Cristo. Então, quero convidar você a ser seguidor dessa luz. Quero convidar você a acreditar nessa luz como vida para você. Vamos orar? Pai querido, nós oramos nesse momento, gratos pela oportunidade de poder pensar, de poder buscar e de poder ter essa luz para nos guiar, Senhor. Eu sei que a luz que o mundo precisa é Jesus Cristo. Então eu oro em nome de Jesus, dissipa, Senhor Deus, as trevas dos nossos corações. Dissipa as trevas, Senhor Deus, que possa existir no nosso coração. E diga, Senhor Deus, por meio das Tuas palavras, Senhor Deus, e profira luz sobre as nossas vidas. E nós queremos ser libertos de todas as trevas. Nos ajude a ver Cristo Jesus e a ser liberto das trevas por meio da Sua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.